Segunda Guerra Mundial foi o episódio mais sangrento e mortífero de que se tem notícia de toda a história da humanidade. Segundo estimativas, cerca de 50 a 56 milhões de pessoas morreram diretamente na guerra e outras 19 a 28 milhões em decorrência dela. Porém, no seu final, na campanha do Pacífico, um fato ficou mundialmente conhecido pelo nome de kamikaze. Kamikaze eram os pilotos de aviões japoneses carregados de explosivos, cuja missão era realizar ataques suicidas contra navios dos aliados nos momentos finais da campanha do Pacífico na Segunda Guerra Mundial. Desde então, a palavra kamikaze passou a ser usada em diferentes línguas como metáfora para pessoas, ações ou práticas potencialmente suicidas, inclusive em sentido figurado. O nome oficial dos kamikazes originais, traduzidos do japonês, era Unidade de Ataque Especial Vento Divino, em alusão a tempestades que salvaram o Japão do ataque mongol em 2 ocasiões. Portanto, os pilotos suicidas salvariam novamente o Japão de novos mongóis, os americanos. Cerca de 2.525 pilotos morreram nesses ataques, causando a morte de 7.000 soldados aliados e deixando mais de 4.000 feridos. O número de navios afundados é controverso. A propaganda japonesa da época divulgava que os ataques conseguiram afundar 81 navios e danificar outros 195. Mas quem eram esses homens e por que se suicidavam? Seriam eles lunáticos, fanáticos ou vítimas do sistema japonês da época? Para encontrar respostas a todas essas questões, vamos analisar os fatos sob o contexto da época. Os ataques suicidas foram inseridos quando os militares do Império Japonês estavam em crise após perderem cerca de 1.100 aviões nas batalhas do Mar das Filipinas e na de Formosa, devido à introdução dos caças F-6F Hellcat pelos americanos. Em 19 de outubro de 1944, o vice-almirante Takejiro Onishi convocou uma reunião e apresentou seus planos de pilotos suicidas que usariam os caças Mitsubishi A6M0 armados com 250 kg de bombas, otimizando assim o uso da quantidade reduzida de aviões restantes. Assim foi feito, porém, nenhum dos oficiais que prepararam tais planos se ofereceu para a missão. A ideologia promovida pelo Estado mostrava o culto à morte, um incentivo aos pilotos. Os diários dos mesmos mostravam que eles eram perturbados com a ideia da morte e alguns até mesmo contrários ao sistema político do Império. No Japão, era divulgado pela imprensa e o governo apenas o que pudesse servir como propaganda para o Império Japonês. A maioria dos kamikazes eram estudantes recrutados de universidades. O governo anunciava que a decisão de se tornar um suicida era voluntária. Porém, a maior parte era apontada sem ter realmente sido voluntária, como no caso do Exército e da Marinha. Desde criança, muitos já aprendiam uma ideologia que lhes imputava a culpa de estar vivos enquanto seus compatriotas morriam nas guerras. Eram dados aos kamikazes instruções para como procederem, sendo os alvos principais os porta-aviões. Durante o momento de mergulhar com o avião, não deveriam fechar os olhos para não errar o alvo. Levavam ainda uma espada e uma pistola, para o caso de fracassarem e poderem se suicidar. Além do modelo Mitsubishi A6M0,
outros aviões também foram usados. Em 1995, Takeo Kasuga, soldado raso durante a guerra, descreveu como era o último dia de uma esquadrilha de kamikazes. Nas suas festas de despedida, os jovens bebiam saquê na noite antes de seu voo. Alguns bebiam em um gole, outros continuavam bebendo. O lugar inteiro degenerava-se em caos. Lâmpadas quebradas com espadas, cadeiras quebrando janelas e as toalhas brancas das mesas rasgadas. Uma mistura de canções militares e xingamentos tomava o ar. Enquanto alguns berravam em fúria, outros choravam alto. Era a última noite de suas vidas. Pensavam em seus pais, suas amadas e seus sorrisos. Um triste adeus às suas noivas. Na manhã seguinte, estavam destroçados, além do que as palavras podem expressar. Alguns com a cabeça na mesa, escrevendo seus testamentos ou meditando. Outros dançando em frenesi e quebrando vasos. A antropóloga Emiko Onuki-Tierney, autora de livros sobre os kamikazes, rejeita a comparação deles com os homens-bomba islâmicos. Disse ela: os kamikazes eram soldados de uma nação em guerra, não indivíduos. Eram recrutados, não voluntários. Recebiam ordens para morrer e nunca foram usados contra alvos civis. Às 10 horas e 47 minutos de 25 de outubro de 1944, ocorreu o primeiro ataque kamikaze por uma esquadrilha composta de 5 aviões na ilha de Samar, nas Filipinas. O líder Yukio Seki atingiu o porta-aviões USS St. Louis. Após 30 minutos, o paiol principal do navio explodiu, causando a morte de 140 americanos. Seki, quando foi entrevistado pelo jornalista Onoda Masashi, numa preparação à propaganda kamikaze, declarou: se é uma ordem, eu vou, mas não irei morrer pelo imperador ou pelo império japonês. Vou morrer por minha amada esposa. Estou morrendo por quem mais amo, para protegê-la. Ele ainda foi além e disse: o futuro do Japão é sombrio quando se é obrigado a matar um de seus melhores pilotos. As imagens da batalha são impressionantes. Aviões lutando para se manter nos ares e atingir o seu alvo, enquanto centenas de atiradores em baterias antiaéreas tentam derrubá-los a todo custo. Nos navios atingidos, os estragos eram imensos e as mortes inevitáveis. Ao serem atingidas, as grandes embarcações de guerra queimavam e muitas delas acabavam afundando quando os aviões atingiam partes sensíveis das mesmas. Durante toda a guerra, apenas 11,6% dos 3.300 aviões acertaram o alvo e 27,5% retornaram à base, seja por falta de combustível, por não encontrar inimigo, pelo mau tempo ou qualquer outro motivo. Os que regressavam eram humilhados pelos oficiais até uma outra ocasião em que voassem novamente. No total, cerca de 47 navios americanos foram afundados. Somente 3 deles eram porta-aviões. De acordo com a Força Aérea dos Estados Unidos, 4.900 marinheiros morreram em decorrência dos ataques e 4.800 ficaram feridos. A partir de julho de 1945, as ações diminuíram. Os kamikazes aguardavam uma possível invasão americana e pretendiam afundar cerca de 400 navios em caso de aproximação. Porém, como sabemos, a invasão não ocorreu. Em 6 de agosto, acreditando que os japoneses não se renderiam até a morte,
a bomba atômica foi testada em Hiroshima e 3 dias depois em Nagasaki. No dia 15 de agosto, o imperador Hirohito anunciou a rendição. Ao ouvir a notícia, o almirante Matomi Ugaki vestiu um uniforme sem insígnias e decolou no Yokosuda D4Y e pelo rádio transmitiu seu último recado. Farei um ataque em Okinawa, onde meus homens caíram como flores de cerejeira. Lá, irei colidir meu avião e destruir o inimigo arrogante, no verdadeiro espírito do Bushido, com firme convicção e fé na eternidade do Japão Imperial. Confio que os membros de todas as unidades sob o meu comando irão superar todas as dificuldades do futuro e prosperar na reconstrução de nossa grande pátria. Que ela viva para sempre. Longa vida ao imperador. Ugaki foi encontrado no dia seguinte nos destroços de seu avião numa praia. É provável que o último kamikaze tenha sido abatido sem atingir seu alvo. No dia seguinte, o inventor da operação kamikaze, Takijiro Onishi, cometeu seppuku. Em sua carta de suicídio, pediu desculpas a todos os quase 4.000 japoneses que se mataram em vão. Como foi possível notar em nossa breve análise, concluímos que os pilotos kamikaze eram vítimas de um sistema desesperado pela iminência da derrota na Segunda Guerra Mundial. Ainda que alguns poucos fossem loucos o suficiente para se suicidar em nome do imperador, a grande maioria deles foi simplesmente obrigada a literalmente dar suas vidas por algo que eles nem mesmo acreditavam ou aceitavam. Que todas as vítimas dessa terrível guerra descansem em paz.